Olá, você já se perguntou por que acontece aquele calorão na menopausa? Aquele tão famoso e tão temido fogacho? E por que na menopausa nosso cabelo, a pele, tudo se modifica? E o sono? Será que o sono sofre as consequências da menopausa também? E a reposição hormonal? Será que ela é a mocinha ou ela é a vilã da história? Para falar sobre tudo isso com a gente aqui, eu trouxe a doutora especialista em mulheres, a ginecologista e obstetra, doutora Gláucia Braia, que vem nos abrilhantar com muitas pérolas sobre a menopausa. Seja bem-vinda, doutora Gláucia. Obrigada, Mayra. Obrigada pelo convite. A Mayra é uma pessoa que sempre gosta de ajudar todo mundo e quando ela me convidou para estar aqui, ela, não, eu preciso falar sobre isso, é uma coisa que vai ajudar muita gente. Como dizer não para um pedido tão especial e tão carinhoso dessa maneira, né? Nossa, que bom! Que eu possa te É. ajudar, que eu possa realmente contribuir com tudo isso. Nossa, que bom que eu pedi assim, porque quem vai lucrar é todo mundo que está aqui ouvindo, inclusive eu, né? Porque eu faço parte desse time. Vamos lá. Muito bom, então eu já sei como é que eu vou fazer o convite da próxima vez. Não, pode fazer que funciona. Doutora Glaucia, então vamos lá. Vou fazer a pergunta que todas as mulheres hoje acho que se questionam. Cada vez mais a gente está vendo as mulheres entrarem na menopausa mais cedo. Por que isso acontece? Estresse, genética, ou porque a gente está simplesmente fazendo mais exames, tá? Sabendo mais do assunto e a gente acaba nos deparando com isso. Então, a idade da menopausa na mulher brasileira é mais ou menos entre 48 e 51 anos, isso é uma média, né? Uhum. Mas pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. A gente considera precoce quando ela é abaixo de 40 anos, né? Então, se for acima de 40 anos, se for 41, 42, é um pouco antes da média, mas não é considerado por nomenclatura uma menopausa precoce. Uhum. Tem fatores vários, né, então tem um fator hereditário, muitas vezes a gente pergunta qual é a idade da menopausa da mãe, porque às vezes tem a ver, não necessariamente se relaciona com a idade que aquela mulher menstruou, Nossa, que né. interessante. Às vezes a idade da mãe é uma das coisas que a gente até valoriza um pouco mais. Uhum. Tem hábitos de vida, então o tabagismo ele pode, Uhum. também diminuir a reserva ovariana, ela aumenta, né, diminui o tempo para você entrar na menopausa. Uhum. Algumas doenças autoimunes também, elas podem causar a falência, insuficiência ovariana prematura. E aí, assim, as doenças autoimunes todas também têm uma ligação já conhecida com estresse muito grande. Eu Uhum. não acho que a gente pode atribuir isso ao estresse, eu acho que Entendi. tudo tem um papel, cada Uhum. um tem um papel pequeno nesse Contribui, todo, é. contribui. Não acho Uhum. que um só é uma causa específica, Agora, né. outra pergunta que eu percebo, as mulheres chegando no meu consultório e elas tratam a menopausa como se fosse o monstro do Lago Ness, algo temível. Será que é tudo isso? Então, a gente fala não necessariamente é um sofrimento, não necessariamente é o fim do mundo, ela é diferente de pessoa para pessoa. Por incrível que pareça, tem pessoas que não sentem nada, né, e às vezes acabam até optando por fazer alguma reposição por uma proteção óssea, por algum outro sintoma e não, de repente, um sintoma tão físico, né. E tem pessoas que realmente têm um sofrimento muito grande, então tem uma gama de sinais, de sintomas que são muito fortes, né. Uhum. E a gente tem muitos sintomas físicos, a gente tem sintomas emocionais, a gente tem nervosismo, sofrimento, ansiedade. E eu acho que a gente tem um problema mais, assim, também cultural e da sociedade, de, assim, como encarar essa mulher que está entrando nessa menopausa e como que é uma mulher que está envelhecendo, né. Uhum. Então, em vez da gente encarar como um ciclo da vida normal, é Natural. uma evolução do ser humano, a mulher ela se vê como na fase de involução, tipo, entrei na menopausa e agora? Minha vida Acabou. acabou. Então eu acho que acaba tendo uma conotação muito ruim para algumas pessoas e isso talvez até exacerbe um pouco mais os sintomas que ela tem, ou a forma de lidar com os sintomas de quem já tem esse tipo de se ver dessa Uhum. maneira, né, tipo, como o fim da linha, como uma involução, também acaba, né, sendo um fator que deixa ela mais suscetível, É. né.
Né, e no fim, não é nada disso. Eu acho que é só o começo de uma nova fase. Passamos por tantas fases na vida, por tantas coisas na vida. Para mim, é o começo de uma nova fase. E quanto melhor você encarar a situação, melhor você passa por ela, né? Agora, o que é a menopausa? E o que ela traz de mudanças para gente? Então, a menopausa ela é uma data, né? Então, é uma data porque a gente diz assim, a menopausa é quando você tem 1 ano sem menstruar, né? Antes disso, você está no período de climatério e você tem uma porção de mudanças, tanto físicas quanto emocionais, né? Então, até a gente tem um quadrinho que chama Índice de Cooperman, até trouxe para a gente não esquecer, Legal. mas que antigamente a gente usava muito isso para classificar sintomas e na hora que a gente tratava, a gente ia ver o quanto melhorou, porque você dava notas. Hoje a gente acaba fazendo isso de uma forma mais subjetiva, né? Mas ele mostra onda de calor, formigamento, insônia, nervosismo, depressão, vertigem, fadiga, dor articular, dor muscular, dor de cabeça, palpitação, zumbido. Alguns sintomas que podem estar relacionados com a menopausa e que às vezes não são só da menopausa. Então, por isso que às vezes é muito difícil você identificar. Né? Claro que você vem com o fogacho ele é muito realmente ligado à menopausa, né? E os outros, zumbido, vertigem, pode ter outras causas também, mas às vezes quando você tem uma porção de coisas, você precisa pensar que também pode Pode ser ser. uma das coisas que vem na menopausa, É. né? Então, ele tem toda essa gama de sintomas, tanto emocionais quanto físicos, então tem toda É essa um período alteração. de transformação É, mesmo. O que muitas mulheres sentem, e até nossa pergunta também, que não quer calar, o que podemos fazer a respeito, é que existe uma transformação em cabelo, pele, em secura vaginal. O que nós temos hoje para isso? então, para tratamento, para quem não tem nenhum tipo de contraindicação, né, que seria mais assim, câncer de mama, ter tido um infarto recente, um episódio trombótico recente, para quem não tem contraindicação e tem desejo, a reposição, ela é o que funciona, Muito porque assim, indicado. dentro ainda da pergunta anterior do que é a Hum, menopausa é a deficiência do estrógeno. Você uhum, parou de ovular, você parou de produzir o seu hormônio feminino. E a uhum. falta desse estrógeno é que gera toda essa alteração, geram todos esses sintomas, né? Então, você repor estrógeno, teoricamente, você começa a trazer um pouquinho mais todos esses sintomas para a normalidade. Então, você tem melhora de pele, você tem melhora de cabelo, você tem melhora do sono, tem melhora do fogacho, pode ter melhora da memória, pode ter proteção Uhum. cardiovascular, tem uma porção de coisas que Que ele estão vai nisso favorecer. daí. Então, o É. correto é isso. E se por um acaso a pessoa, por algum motivo, não tem indicação, assim, então tem uma contraindicação de usar o estrógeno, ela pode lançar mão de terapias alternativas. Então, Uhum. alguns antidepressivos podem melhorar algumas coisas de fogacho, Olha que interessante né, então isso. algumas classes de antidepressivo elas podem melhorar isso. As Uhum. tecnologias hoje que se usam para, tipo laser, radiofrequência, podem melhorar isso da secura vaginal. A secura Hum. vaginal, ela pode melhorar com a utilização de estrógeno local, que não é considerado uma reposição hormonal sistêmica. Então, a Uhum. reposição hormonal clássica é você usar um comprimido, ou você usar um gel, que você usa a pele como uma fonte de absorção, ou usar um adesivo. Mas a reposição tópica de estrógeno não é considerada uma reposição hormonal, então você pode usar e até concomitante uma com a Uma outra. com a Então, outra. teoricamente, para amenizar isso seria a reposição hormonal e em algumas Uhum. situações, outras, né, de contraindicação, usar coisas alternativas. Então, vai ser sempre um plano B, vai ser sempre uma coisa alternativa, mas também pode melhorar. Uhum. Então, aí eu acho que o X da questão é você tentar individualizar. Individualizar sintoma, individualizar risco, ver como o que que aquela pessoa quer, o que que aquela pessoa busca, né. Então, e tem que ter você tem que saber exatamente, né, os riscos e o que essa pessoa aceita no corpo dela para
para você fazer essa reposição, pelo que eu estou Na entendendo. medicina toda, né, porque se É, a pessoa não aceitar, você pode prescrever uma dipirona que que ela não rasga a vai. receita na É, sala de espera e não vai usar, é né. verdade. Mas eu acho que para um tratamento mais crônico, para uma coisa que acho que ainda tem algum tabu, tudo, você Uhum, precisa ter muito aquela conversa. Então o uhum, tratamento é proposto, é conversado e você tem a aceitação da pessoa. uhum. E tem que ter muita paciência. Às vezes você começa com a dose de hormônio, depois você muda, você começa com um tipo de hormônio, você de repente por algum motivo ou um efeito colateral ou porque a melhora está menor do que você esperava, você precisa trocar. Então é bem questão de estratégia. Então assim, é um tratamento, não adianta Uhum. você também vir e falar: "Vou deixar para voltar e reavaliar na minha consulta anual do ano que vem". Não tem Você já como. perdeu um timing aí grande. Então eu acho que nesse Uhum. momento, até você acertar o tipo, a dose, o que que você vai fazer, talvez você precise de um acompanhamento um pouquinho mais Mais de perto. periódico para poder ir Uhum. aparando as arestas É. do tratamento, Uhum. né, e oferecer o que for de melhor para aquela pessoa, É. Agora, né. e aquele escape de xixi que é muito comum, incomoda muita gente? Ele vem do quê? Ele tem relação com a menopausa ou ele é porque a gente envelheceu, perdeu o tônus, vai envelhecendo e perdendo o tônus muscular dessa área mesmo? Então, a gente envelhece, a gente perde o tônus, mas a perda hormonal acelera esse envelhecimento, essa perda de tônus. Uhum. Então, às vezes, é assim, os sintomas urinários, eles são uma coisa mais complexa. A gente também não pode dizer que às vezes seja tudo da menopausa. Mas mesmo aquela pessoa que teve um problema, às vezes um parto com alguma dificuldade, um parto que, assim, um bebê grande, algum parto mais difícil, que pode levar a alguma ruptura, né, da musculatura e poder dar um certo grau de incontinência urinária, ela pode não desenvolver isso ao longo da vida dela e isso começar a partir da menopausa, porque de alguma maneira, enquanto os hormônios estavam bons, Estavam protegendo. isso estava compensado, Aham. né? E a partir do momento que aquele músculo, as fibras de colágeno diminuem, então aquele tônus diminui no geral, você acaba tendo um pouco mais de sintoma. Né? Uhum. Então, isso faz parte de uma coisa que a gente chama hoje de síndrome geniturinária da menopausa. Então, isso acaba englobando também sintomas urinários, sintomas genitais. Então, você tem sintomas que às vezes podem mimetizar uma infecção urinária, né? Aí você Nossa. faz o exame de urina, às vezes o exame dá normal, e às vezes essa coisa do ressecamento, do fazer xixi de pouquinho, de ter certo desconforto na hora de fazer xixi, podem melhorar com alguma reposição local ou com essas tecnologias, tipo radiofrequência, Uhum. laser, né. E essa coisa de levantar muito para fazer xixi, então é uma coisa Uhum. que também acontece. O ressecamento na hora de uma relação sexual, o desconforto, às vezes até a ponto de chegar a ter dor. Então, no começo, às vezes as pessoas têm vergonha de usar lubrificante, às vezes nunca usaram lubrificante antes e ficam com vergonha, tipo: É, "Como mas não assim?". não pode ter, Não porque pode, o não pode cabelo vai virar ficando tabu. branco, É, a gente vai pintando o cabelo. Então, assim, a gente tem que correr atrás do que tem para hoje, né. Então, exatamente. assim, não Sem tem que ter vergonha sofrimento, tem exatamente, tratamento, vamos é, vamos fazer o que precisa ser feito. exatamente, né, exatamente. Exatamente. E o coração? A gente sabe que a menopausa é um fator de risco para problemas cardíacos. Me fala um pouco como que isso funciona? Isso é real, é mito? Não, é assim, enquanto você é mais jovem, você costuma a mulher e o homem costumam ter mais ou menos, né, os riscos cardiovasculares, muito próximos quando você é bem jovem. Na idade adulta, os homens têm, uma elevação desse risco cardiovascular em relação às mulheres, então a gente sabe, conhece que tem um efeito protetor dos hormônios femininos em relação às doenças cardiovasculares. Uhum, Depois da menopausa, você começa não ter mais esse efeito protetor dessa parte hormonal e você começa a elevar o risco de doença cardiovascular na mulher. Então você consegue ficar igualar inicialmente, uhum. depois às vezes até superar um pouco mais Nossa, eu não os sabia que homens superava. nessa época. Então assim, isso tem uma série de fatores, assim, o próprio estrógeno, ele funciona, ele ativa umas proteases que você tem na parede vascular, então elas vão como se fosse remodelando a parede desse vaso. Uhum. Então isso ajuda para que você não tenha formação de placa, essas coisas assim. E então é um efeito bom, é um efeito protetor.
A partir do momento que você tem essa deficiência, esse efeito diminui e aí você começa a ter. Riscos. E aí, assim, com a baixa hormonal, você acaba tendo outras coisas que também elevam o risco para a doença cardiovascular. Então, você pode ter um aumento de peso, você pode ter uma mudança na glicemia por esse aumento de peso. Aí você aumentou o peso, você pode ter gordura no fígado. Então, é uma porção de coisas que acabam todas elevando o risco para a doença cardiovascular, Ok, né? mas não é o Mas moço por do si, Lago Ness, não, porque tem como reverter. Tem como tem reverter, como não. Tem melhorar. como a gente melhorar, acompanhar e melhorar, né? Tem Porque sim. falando assim parece o fim do mundo, mas não é o fim do Não é o mundo, fim do não é mundo. o fim do mundo. E dá para passar por isso numa boa. E o sono, ele também sofre consequências? O sono sofre. Então, eu acho que assim, o sono ele tem um efeito muito grande direto da deficiência hormonal. Então, o hormônio ele age no cérebro, ele age no centro do calor, ele age no centro do sono. O padrão de sono da menopausa tende a ser um padrão mais entrecortado. Então, é Uhum. um padrão assim de que a pessoa fica nesse dorme e acorda com uma facilidade maior. Então, isso é um efeito direto da deficiência do hormônio no centro do sono. Só que você tem outras coisas, né? Eu até ia te parabenizar porque a capa do seu livro é uma linha contínua e que se enrola. Então, eu acho que o sono ele é muito cheio de cofatores, né? Então, assim, aquela pessoa que tem uma tendência maior a dormir e acordar ou ter uma dificuldade de retomada de sono na menopausa, a hora que, por exemplo, ela tem que acordar por causa de um fogacho, o fogacho acordou aquela pessoa, a retomada no sono dela já pode ser um pouco mais difícil, porque ela está nessa fase de menopausa. Exatamente. Ela antes dormia uma noite inteira, e aí, de repente, ela tem que acordar para fazer xixi, e aí a retomada do sono também diminui. Ela tem um parceiro que geralmente, não sempre, mas envelhece junto com ela. Então, ele não roncava antes, ele Ah, começa a mas roncar. agora. E aí ela acorda com uma coisa e aí tem uma dificuldade de uma retomada maior desse sono, né? Então, eu acho que também, assim, não é uma única alteração, São né? inúmeros fatores. Ela pode aumentar peso, isso pode aumentar índice de apneia do sono. Então, isso também, de uma forma indireta, age nessa coisa do sono, de uma forma Mas, negativa, né? mas tem muita gente tomando remédio para dormir que, de repente, então, uma reposição hormonal poderia estar ajudando muito a pessoa também a normalizar o sono na medida do possível. Hoje eu acho que existe um pouco de exagero em relação ao uso dessas medicações, dessas prescrições, porque às vezes é muito mais fácil, né? É, A pessoa mais chega com cômodo. uma dor, uma queixa de sono ruim, você tem um remédio específico para isso, você dá. Mas às vezes você conversa com a pessoa e fala, olha, vamos tentar ver o que que a gente consegue melhorar só com a reposição? Será que Uhum. pode melhorar tudo? Não, às vezes pode sobrar um pouco e eu precise dar uma medicação. Mas às vezes não saindo tão de cara, já indo só para o medicamento. Ou se você começar a tentar usar a mínima dose necessária para tratar, porque aí eu acho que faz uma diferença Muito grande, grande, né? muito grande. O Ah, importante é dormir, o importante é dormir. E aí vem minha primeira pérola aqui do nosso papo de hoje. É, é, como a doutora Glaucia falou, nós superficializamos, né? Nós acordamos e superficializamos muitas vezes na noite, né? Então você quase acorda e volta a dormir. Na menopausa ou em qualquer situações, você superficializou seu sono, você sentiu calor, você vai acordar, que é o caso da menopausa. E acordou, nós temos um outro processo até você voltar a dormir. Então, qual vai minha dica? Muita gente acorda durante a noite e fica rolando na cama, brigando com sono. Não adianta, sono é fisiológico. Quando ele tiver que vir, ele vem. Brigar com ele só vai mandar ele mais lá para perto da manhã. Então, qual é a dica de hoje? 20 minutos na cama, isso é consenso entre todo mundo que estuda sono. 20 minutos rolando na cama, o sono não veio, seja qualquer hora, no meio da madrugada, no início, levanta e vai para um cantinho que já esteja preparado para você. Porque nós temos gatilhos para não dormir. E o que nós precisamos? Fazer gatilhos, construir gatilhos de sono. Então, em vez de você levantar e ir para o computador, onde vai fazer o seu cérebro focar que você tem que trabalhar ou que você tem o teu chefe te esperando amanhã, você vai para um cantinho, pode ser
o sofá da sala, pode ser uma poltrona específica que você tenha, onde você já mantenha ali o livro chato. O livro chato é minha dica de todos os assuntos eu falo do livro chato. Porque para você prestar atenção no livro chato, você tem que parar de prestar atenção na sua mente. E ela deve estar falando loucamente com você. Porque durante o dia, o barulho da nossa mente, tudo aquilo que a gente pensa, né, e as nossas conclusões, ele compete com o barulho do mundo lá de fora, com a quantidade de cores, de coisas, né? Agora, chegou a noite, você já percebeu que você colocou a cabeça no travesseiro? Parece que aí a sua mente começa a falar que nem louca e você fica pensando em 1 milhão de coisas. Então, para você competir com esse barulho da nossa mente, é só seu cantinho do sono. Então, levantou da cama, vai direto para o cantinho do sono. Quando você prestar atenção no livro chato, você parou de ouvir o barulho da mente. O sono vai vir rápido. E aí, quando o sono vier, você volta lá para o quarto, né? Você volta para sua cama e dorme. Existem outras técnicas, inúmeras técnicas, para você parar de ouvir esse barulho da mente. Uma delas, eu até no livro eu ensino, desde que você chegar em casa, você já vai preparando para parar de ouvir o barulho da mente. Mas uma que é muito legal, quando você estiver deitada na cama e que você começar a pensar, amanhã eu tenho que, você falar, opa, parou, agora eu tenho que dormir, amanhã eu não tenho nada. Você não decorda para a sua mente, mas você fala, amanhã eu penso nisso às 8 horas da manhã. Só que chegou amanhã, você tem que pensar, porque se eu falar para você agora, não pense num elefante cor-de-rosa, você acabou de pensar nele, porque o seu cérebro faz você imaginar um elefante cor-de-rosa. Então, você imagina quando você fala, não posso pensar, aí que você pensa. Então, amanhã eu penso nisso, agora vou respirar, agora vou me aconchegar na coberta, o que for, mas amanhã eu penso nisso para você não dar asas para sua mente, porque isso é uma das coisas que mais aceleram a gente. E brigar com o sono não adianta. Preciso dormir, amanhã eu tenho compromisso. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Isso é o que basta para você empurrar teu sono lá para 5 horas da manhã. Então, não adianta mesmo. Agora, doutora Gláucia, aí, a reposição hormonal, ela é o vilão da história ou ela é a mocinha da história? Eu acho que ela pode ser sua amiga. E eu acho Uhum. que esse aspecto de vilão, ele veio muito numa época que teve um estudo americano que chama WHI. E que ele mostrou mais ou menos lá na época de 2004, 2005, por aí, que uma reposição hormonal feita com aquela medicação específica do estudo por mais de 5 anos podia levar risco para câncer de mama. Né? Então, nessa época, criou-se um pânico a respeito de reposição hormonal, as pessoas que estavam fazendo deixaram de fazer. E aí, qual que foi o estudo, assim, também com interesse da própria indústria farmacêutica para não perder mercado e dos próprios médicos para poder continuar ajudando essas mulheres, o que fazer com esses resultados, né? Então, na época, era estrógeno conjugado equino, né? Então, não era com o estrógeno que a gente usa, que é mais biocompatível. Hoje a gente usa estradiol para tratar, seja pela pele ou seja via oral. É o mesmo que você dosa no sangue. Então, você tem uma busca por hormônios mais parecidos com o que o corpo produz. Você tem progesteronas mais naturais, menos sintéticas, que são as que pode usar para grávida. Então, o que que eles viram? Que a mudança de tipo, a mudança de dose, hoje se usa exatamente metade das doses que se usavam antigamente, oferecia um bom tratamento, você conseguia controlar os sintomas Suficiente. com menos efeito colateral e Uhum. probabilidade de ser mais eficaz em termos de você poder usar por mais tempo. A medicina, ela não é uma coisa matemática, então eu nunca vou poder te falar que se você usar metade da dose, eu vou ter metade do risco ou eu vou poder usar pelo dobro do tempo. Mas, de certa forma, eu vou ter com certeza maior segurança. E aí, o que que se viu também? A individualização de cada pessoa. Então, por exemplo, você tem pessoas que têm, sei lá, uma facilidade a mais para trombose, tem uma mutação genética, eu não posso usar via oral, eu vou optar pela via transdérmica. Ah, eu tenho enxaqueca com aura, que é aqueles distúrbios visuais.
Geralmente eu vou ter que usar uma transdérmica. Eu tenho triglicérides muito alto, eu não posso usar via oral. Eu tô com a minha hipertensão, o meu diabetes tudo descontrolado, eu não vou usar via oral, eu vou usar transdérmica. Então eu acho que aí pesar e individualizar e ver muito bem quem pode, quem não pode, como pode, faz com que ela deixe de ser vilã, que ela possa ser sua amiga, né? É. Então eu acho que E, ela e ela pode te pode ajudar. facilitar e muito a tua Ela passagem pode, com por essa certeza. fase da vida, né? Então assim, eu acho que individualizar os tratamentos e ajudar a pessoa a passar por essa fase de uma forma mais leve, né? E ninguém melhor do que isso, porque é ginecologista mesmo, né? Porque você acompanha a mulher por uma vida toda, É. né? É a hora de dar a mão para essa mulher, Um né? amigo meu, ele é muito querido, assim, ele é até um pouco mais velho, e ele fala assim: as pacientes envelhecem com você, né? Então, eu tenho pacientes que eu acompanho no consultório há muito mais de 20 anos, eu tenho 30 anos de formado, né? Então, você acaba tendo que também ir até estudar. No começo, eu acho que foi um pouco por causa própria, eu também queria estudar essa parte quando eu comecei a entrar na menopausa, né? Uhum. E entender um pouco mais como que eu também poderia me ajudar, mas eu acho que a gente tem que seguir essa paciente em todos os momentos da vida dela e por que não dar a mão justo nesse momento, E trazer né? conforto para, É. né? E trazer conforto. Nossa, isso faz muita diferença na vida das pessoas, né? Agora, como que existe alguma coisa que a gente possa fazer numa pré-menopausa para a gente entrar nesse período de menopausa melhor, para a gente passar por ela melhor? Eu acho que assim, a gente tem que agir na promoção da saúde. Eu acho que a reposição hormonal, como o próprio nome diz, é repor o que está faltando. Então, também vem muitas pessoas assim, antes de entrar na menopausa, já querendo tomar algum hormônio de uma forma preventiva. Então, teoricamente, isso não tem indicação. Eu acho que o que você tem indicação é promover a saúde. Então, assim, hoje em dia a expectativa de vida do brasileiro é próximo a 80 anos. Chega muito bem a 80 anos quem tá bem, né? Uhum. Então, assim, tipo, tem até uma propaganda desses suplementos de vitamina, é assim, o que que você quer ser quando envelhecer, né? Uau! Porque as pessoas falam: "O que que você quer ser quando Quando você crescer. crescer?". Então, assim, o que Exato. que você quer ser quando você envelhecer? Então, você tem Uhum. que entrar com coisas que promovem a saúde. Então, você tem que entrar com exercício físico, você tem que entrar, né, com uma dieta mais saudável, você tem que controlar peso, você tem que controlar a sua saúde óssea. E de alguma forma, por exemplo, quando você controla o seu peso, você diminui chances de ter apneia do sono, você tem menos doença cardiovascular, você tem menos fogacho, porque às vezes as pessoas muito acima do peso, elas podem ter um pouquinho mais de sintomas, né? Quando você faz exercício físico, você melhora a parte cardiovascular, você melhora o peso, você protege seu osso, né? É. Eu acho que, como você gosta de dizer, então a pérola que pode ir para vocês é ter uma vida saudável, é controlar essa parte de peso, exercício. Na saúde óssea, a saúde óssea é uma coisa que preocupa bastante a gente. Por quê? Porque a gente precisa estar bem com 80, a gente precisa estar bem com 90. Meu osso está bom agora, com 50, com 60, Mas e e lá às na vezes meu frente? osso está médio agora, né? Muitas vezes a gente faz um exame e meu osso está ruim ou está médio, né? E como que ele vai estar lá na frente? Então, assim, eu falo que a gente tem 3 coisas importantes para a gente proteger o osso. A gente precisa de atividade de impacto ósseo, a gente precisa, fazer alguma coisa, assim, de caminhada, de subir e descer escada. Teve uma vez um congresso só de osso, que um velhinho americano, acho que devia ter uns quase seus 80 anos, e perguntaram para ele se ele fazia atividade física e qual atividade física que ele fazia. Ele falava assim: "Olha, eu nado 2.000 metros 3, 4 vezes por semana". E ele foi aplaudido de pé. Só que, teoricamente, a natação não é um esporte de impacto ósseo. Sim. Mas a partir do momento que você faz uma atividade como Uhum. nadar 2.000 É, metros, tudo, você melhora o tudo. teu físico É. e você vai andar melhor, você vai, uma E você coisa vai acaba andando puxando a mais e nem outra, percebe que né? você está Então, fazendo mais, né. é, Porque a gente tem mania, né, isso é cultural também, de fazer o idoso cada vez fazer menos, né. "Ai, deixa que eu levanto, deixa que eu faço". Não, o idoso tem que fazer musculação, o idoso tem que fazer esporte, tem que puxar ferro, porque a gente vai, como você falou, chegar muito lá na frente. E a gente tem que cuidar do corpo para acompanhar o nosso cérebro, que vai estar bom
se Deus E quiser. quanto mais o idoso ficar independente, É. de certa forma, eu acho que ajuda, O osso né? ajuda, né? Então, assim, nessa parte da saúde óssea, né? A parte de atividade física, a gente está bem com a vitamina D. Então, a gente ou tomar um sol, ou a gente usar um suplemento, aí vai depender de cada caso, né? E a gente tem uma boa ingesta de cálcio, né? Muita gente, às vezes, não tolera o leite, tem alguma intolerância, ou porque tem a doença mesmo, ou porque simplesmente não gosta do sabor, não cai bem. A gente tem alternativas para isso. A gente Agora, sempre... manda a pérola para mim, porque a É. pérola dela mudou a minha vida. Não, eu falo sempre assim, o ideal em termos de injeção de cálcio é a gente ingerir 3 porções de cálcio, que tenham mais ou menos 250 miligramas cada uma. O que que é uma porção, tá? A gente precisa de 3. A gente pode ser uma xícara de leite comum, uma xícara de leite vegetal, então um leite de amêndoas, um leite de coco também é rico em cálcio, né? Um iogurte, 2 fatias de queijo, às vezes uma colher de leite em pó, Ai, né? então, essa foi a dica que eu levei para mim. Eu, às É vezes, uma porção, né? aí eu sei lá, deu vontade de comer qualquer coisa diferente, eu pego uma colher de leite em pó e Tá com delicio com ela. vontade de comer um docinho, pega um Exato. leite em pó, faz uma papinha, Perfeito. fica gostoso, pode pôr numa granola, E já né? tá cuidando dos E ossos. você já está cuidando dos ossos. Então, assim, a gente fala muito desses derivados lácteos porque a quantidade de cálcio que eles têm superam os outros. Então, assim, a couve tem cálcio? Tem. Mas ela tem uma colher, tem Quantas 60 gramas. couves vai ter que Para eu comer? chegar nos 1.000 por dia, 800 por dia só com a couve, realmente é difícil. Não vai chegar. Né? Então, a gente tem que cuidar disso tudo. E é a promoção de saúde. O que eu posso fazer em termos de prevenção é a promoção de saúde. E aí, uma vez que eu cheguei na menopausa, eu posso pensar em utilizar a parte de hormônios numa coisa que a gente chama de janela de oportunidade. Isso é muito importante. Importante, isso é uma pérola para os médicos, né? É. Que hoje em dia a gente fala que o ideal é usar dentro dos primeiros 5 anos da data que você entrou na menopausa, mas a gente tolera o início dessa reposição até 10 anos. Por quê? Porque no começo você tem o grosso de proteção, onde você tem mais sintomas, onde você tem um maior grau de perda óssea, onde você ainda tem um efeito benéfico nessa parte de cardiovascular, né? E depois desses 10 anos, teoricamente, onde você já tem uma doença cardiovascular estabelecida, você já pode ter risco. Essas mesmas proteases que agem na parede dos vasos, elas podem ir lá e desestabilizar uma placa de colesterol. E aí essa placa pode se romper e você pode aumentar um risco para um infarto, um risco para um derrame. E nesse estudo WHI que eu te falei, que teve mais ou menos nessa época, lá por 2004, 2005, é uma coisa que eles tiveram um aumento de risco de alguma coisa de doença cardiovascular, porque eles começaram da reposição pela primeira vez em mulheres muito mais velhas, com 70 anos, e aí nessas mulheres houve esse aumento de risco. Então, se estudou que o ideal é essa janela de oportunidade. Então, de certa forma, respeitar essa janela é uma prevenção por uma promoção de saúde, entendeu? Muito importante. Às vezes a pessoa está com medo, não quer entrar com a reposição logo que ela iniciou a menopausa. Tudo bem, você tem até 5 anos para pensar nisso. Mas quando estiver chegando perto desse deadline, pensa bem, porque lá na frente pode ser que eu mesma que fiz tanta propaganda positiva já não concorde em te prescrever mais. Né? Não, são informações muito preciosas, né, pra gente, para você se conhecer, para você entender e até para você escolher o que você, né, o que você quer para você, como você quer atravessar esse período. Eu acho que seria muito isso. Agora, Gláucia, qual a sua relação com o sono? É de amor ou de ódio? Eu acho que o sono é meu amigo porque ele me revigora, né? A gente sempre tem que encarar como um amigo. E um bom amigo, às vezes, a gente tem uma relação de amor e ódio. Sim, é verdade. Né? Eu acho que uma relação de amor é interessante porque médico tem aquela fama de que dorme fácil e que capota, né? A gente trabalha muito, sempre está muito cansado. Às vezes, no meio do plantão, agora eu não estou dando mais plantão, mas você tinha 2 horas para dormir. Então, essa hora que eu tenho para dormir, eu não demorava mais do que 1 minuto para cair no sono. Então, assim, é invejável e acordava 2 horas depois pronta para entrar numa cirurgia, né? Então, isso é uma relação de amor. Uma relação de ódio, eu tenho a apneia do sono.
Minha mãe tem, meu pai tem, meu irmão tem, todo mundo tem e eu também tenho, né? Até um aumento de peso também nesse período de menopausa, acho que é uma coisa que pode ter contribuído também, né? Sim. Então, durmo com CPAP. Então, assim, poderia ser uma relação de ódio, mas assim, o CPAP vai melhorar a minha vida, vai diminuir meu risco de diabetes, de pressão alta, de É morte relação de amor. súbita. Por que não usar o que tem que Exato. fazer? Ah, é chato, mas tem uma máscara que é pequenininha. É. Tudo você consegue fazer que dê mais certo. Você consegue minimizar É, dependendo do ângulo que você enxerga. é o copo meio cheio, é o copo meio vazio e Exatamente. saber que aquilo vai ser legal e que aquilo vai te Não, ajudar. e que aquilo vai fazer muita É, diferença na sua vida, porque não dormir mata. Eu não dormir acelera qualquer processo de envelhecimento. Eles fizeram um experimento agora com aquelas mosquinhas drosófilas, sabe aquela mosquinha da banana? sim. E ela não dorme, ela tem um período de latência onde ela desoxida, né? Que é o que a gente faz quando a gente dorme. Quando você dorme, você limpa o seu organismo de todo o estresse oxidativo. E eles impediram ela de ter esse período de, né, desoxidação. E elas morriam. Então, isso significa que não dormir oxida e mata, né? Tem estudos hoje com animais. Então, assim, ninguém fez com humanos, né? Mas a gente sabe que é o caminho. Ele vai te oxidar. Então, assim, pode ser que você não morra do sono, mas você vai morrer de alguma coisa pré-existente que ele acelerou. Então, se a gente tem que usar. Tem que usar o bom senso e tem que escolher usar assim, né? É, e usar tudo que você pode para te auxiliar a Melhorar. dormir bem. É engraçado que quando eu li seu livro, né, e assim, quando você começa a dar umas dicas, assim, algumas coisas eu já fazia meio que porque eu achava que era o É, certo. Então, assim, ó, não vamos acordar à noite, ficar olhando o celular, olhar que horas são, porque aí você sabe que você só tem mais meia hora para dormir, exato. né? Ligar a luz, porque daí você vai pro banheiro com a luz acesa e isso já te dá né, a luz te Aliás, atrapalha. nós falamos sobre É. tudo isso no outro bate-papo com a arquiteta. Não percam, tá? Muito, muito legal. É muito legal. Então, acho que essas coisinhas pequenas que você pode fazendo para melhorar, Faz toda a diferença. fazem uma grande diferença num todo, É. né? E às vezes são atitudes que você começa a fazer e você nem se percebe. Eu sou obstetra, eu tenho que dormir com o celular do lado da cama, Uhum. ligado. E se Ah, ele sim. tocar É. Mas, às 3 da manhã, eu é. tenho que atender. Então é Uhum. assim, né? É. Vou falar, não, não durma com o celular na cabeceira, não. Não, Mas você tem que assim, usar o eu bom ponho ele senso, para é. baixo, porque Que já ajuda. se vier uma mensagem à luz, É, né? Tipo, a pessoa que sabe que é uma urgência telefona, né? Eu tenho um exatamente. paciente que mora em outro país, me manda exame e resultado às 3 da manhã para eu É, ver no dia seguinte. Então, se eu não tomar cuidado, eu tô toda hora é. sendo, Não, e tá né, certinho bombardeada colocar com isso. uma das coisas que nós falamos é que É. no adulto agora é muito difícil você fazer ele se desprender do celular. Então, o que que a gente fala? Põe ele, né, De de castigo. castigo ali para baixo para não te acordar, diminui o volume das notificações para você não ficar com o teu sistema ligado nele, seu inconsciente ligado nele, porque o dia inteiro você tá ligada nele. Então, à noite você tem que saber que não vai chegar, É o entendeu? mal do século, É esse o mal do celular. século, Ele é, veio para ajudar, ele veio para é. atrapalhar também, né? Então, tem que usar com bom senso. A gente tem que usar, nós temos que usar tudo que ele tem de benefício pra gente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque junto com isso vem outras coisas, né? Usar e mostrar quem manda. O celular me Exatamente, é você ajuda, que tem mas que quem manda pilotar sou ele. eu, né? Exatamente, é você que pilota ele, não ele pilotar você. É Tem que muito tomar um isso. cuidado. É. É. Agora, deixa uma mensagem pra gente. Uma mensagem, eu acho que a mensagem é assim: menopausa, ela é diferente de pessoa para pessoa, cada uma tem um grau de sintomatologia, mas assim, não precisa sofrer com isso, né? A gente pode ajudar, pode tratar, de preferência com hormônio ou com outras técnicas, assim. E hoje em dia peça ajuda, né? Eu acho que assim, é o que a gente fala, a menina, quando ela tem um problema hormonal na adolescência, tem a acne, tem a menstruação, tudo, a mãe leva ao ginecologista, a tia dá um conselho, então tá todo mundo junto com essa mulher, né? A hora que você tem o parto e que você tá naquele momento difícil, a amamentação é difícil para todo mundo, mas tem uma pessoa que vai, aí você chama uma consultora, ela te ajuda.
Na hora que você chega na menopausa, às vezes você já não tem sua mãe do seu lado, é um tabu você mostrar para a pessoa que você tá com calor, com nervosismo, tudo, porque você também não quer se mostrar frágil. Às vezes você tá num trabalho competindo com uma menina de 30 anos, você vai demonstrar isso daí, então você às vezes não consegue pedir ajuda. Né? Você acha que você Que você tá precisa de sozinha, né? ajuda, Não você tá, não tá sozinha, exatamente. pode ser mais leve, Aham. pode dar certo, É. pode ser bom, Pode ser né? tranquilo. Na Exatamente. verdade, ele será mais tranquilo se você olhar para ele de uma forma mais leve. tranquila. Com certeza. É isso Né? que vai dar o peso para ele, é É. o teu olhar, né? E a gente já viu que tem muita coisa para fazer. Não é o monstro do Lago Ness. E às vezes tanta coisa ruim junto, mas a hora que melhora é aquela história, a gente ainda vai dar muita risada disso. Disso tudo, é né? isso aí. Foi ruim, mas isso É. aqui Passou. passou, e aí É, agora passou. é uma Sobrevivi. lembrança, é uma história para contar, e é uma forma para a gente rir disso daí, e vida que segue. E a vida né? que segue. Então, Eu tinha achado um vídeo sobre a menopausa e vamos ver se a gente consegue rodar esse vídeo aí. This is a story about hormones and how they change my life. I used to feel like myself all of the time. Now it's like someone else's body's been stuffed inside my skin. Was it my mother's job to prepare me for this? If so, add that to the growing list of things I resent. Nobody warns you about this stuff. Mom? The fondness with which you remember sleep. The occasional pelvic floor betrayals. The way Kegels become an act of devotion. It's like shedding a skin, but sweatier and with more expletives. And then it ends, and you're more yourself than you ever were. Mom, what's the menopause like? Daí, mas e o que você me fala do vídeo? Esse vídeo é muito engraçado, né? É um vídeo que, assim, ele satiriza, né? Você vê a mulher dormindo na geladeira e a outra falando mãe, e ela lá debruçada na geladeira, com a parte ventilando por causa dos calores, fuçando a horta, nervosa e chorando de madrugada. E é engraçado porque ele mostra a filha num momento meio de adolescente, a mãe na menopausa, e assim as duas estão num extremo, né? E às vezes é muito complicado essa administração, porque uma tá com os hormônios a mil na loucura e a outra também, e elas às vezes não se entendem, né? Então, assim, você não tá sozinha, vai buscar gente da sua idade que tá passando pelas mesmas coisas e tudo tem como ficar melhor, né? Só que não falar nisso, né? Não, tipo, puxa, ninguém me preparou para isso, né? Assim, quando você vai ficar mocinha, a mãe chega, te Exato, sempre mostra tem um aquela absorvente, conversa, sempre tem a assim, conversa. a menopausa vem. E ninguém E conversa de repente com você. você pega o meio de calças curtas, né? É. Tipo, meu Deus, eu tô aqui falando, de repente vem um calor. O que eu faço, né? E será que é isso mesmo? Às vezes você demora para se dar conta de que aquele sintoma pode ser um sintoma. E aí você também não quer se ver, né? Tipo, naquela situação e pensa que é uma coisa ruim e tem a história da sociedade, da cultura, tô velha. Então você às vezes não é preparada para isso, né? Mas tudo Exatamente. bem.
você se prepara ao longo do momento que ela É. vem. Então, às vezes, até é melhor você também não se preocupar e se preparar para os problemas. Exatamente. Deixa para Atravessa. atravessa e vai vendo à Atravessa. medida que eles aparecem. Pode ser que não apareça. Eu nunca tive fogacho, por exemplo. Não, e tem mulheres que É. passam por essa fase e elas não têm nenhum sintoma, É. né? Alteração de sono eu tive, acho que foi um dos motivos para iniciar a reposição hormonal, né? Mas fogacho em si, não. Que isso é muito É. legal, você É. se conhecer, ver o que você precisa e correr atrás, né? E correr atrás e buscar ajuda realmente. E eu acho que da minha mensagem final, o que ficou de tudo isso é que não é o monstro do Lago Ness. Não. Tem muita coisa para a gente facilitar a nossa vida, mas é muito importante a gente ser bem diagnosticado, como tudo na medicina, a gente tem que ser muito bem diagnosticado e a gente tem que procurar um especialista no assunto para que seja certeiro para as nossas necessidades, né? É. Eu só tenho que agradecer essa simpatia de doutora que veio Eu que te abrilhantar nossa agradeço, conversa. Eu que te agradeço, Mayra, obrigada. Olha, me trazer aqui, eu sou tão avessa a essas coisas de mídia, de coisa assim, eu sou um pouco tímida, mas assim, foi um bate-papo muito tranquilo, muito bacana. E espero tímida? que o objetivo de ajudar as pessoas que Ah, você sim. tanto queria, a gente possa ter atingido. Então, e é tímida, mas é tão brilhante que vai ajudar tanta gente que nós vamos convidá-la com jeitinho de novo. Tenho certeza que todo mundo vai querer que ela volte. Com jeitinho, ela pega todo mundo. Obrigada. Obrigado eu. E você que está aí com a gente, muito obrigado. E fica comigo porque coladinho aí, vem mais. E esse mais promete.